Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 1 até o 3. Jesus continua a pregar a boa nova de salvação. Jesus não veio a este mundo com outra finalidade. A finalidade dele era nos libertar, como está lá no capítulo 4, onde nós vimos Jesus entrando na sinagoga de Nazaré e abrindo o livro do profeta Isaías. Ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu para levar a boa nova, para curar os doentes, libertar os cativos e conceder um ano de graça, um ano de misericórdia, um ano de libertação. E agora nós vemos os frutos desta pregação de Jesus. O primeiro fruto que é colocado aqui são os 12 apóstolos, aqueles que iriam ficar no lugar dele logo após a sua ressurreição. Os apóstolos iriam fazer tudo aquilo que Jesus havia feito, não no nome deles, mas em nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Lucas apresenta agora mulheres. As mulheres que foram também resgatadas pelo anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas deixa bem claro que eram mulheres que foram curadas de enfermidades e foram libertadas da opressão de Satanás. E ele deixa bem especificado aqui o nome das mulheres: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes; Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Essas mulheres, pelo que percebe aqui, eram mulheres que financeiramente elas tinham muitos bens. E com esses bens que elas tinham, elas ajudavam de forma financeira, com os materiais que eram necessários para a sobrevivência dos apóstolos ali junto com Jesus. E aí está Maria Madalena. 7 demônios. Possuía 7 demônios. E em um determinado momento, ela se encontra com Jesus e Jesus expulsa os 7 demônios dela. E a partir de então, tanto Maria Madalena como essas outras mulheres que foram citadas, elas passaram a seguir Jesus.
A vida delas agora havia tomado um novo sentido. O sentido agora estava em Jesus, em viver para Jesus, e somente para Jesus. Tanto que nós vemos Maria Madalena, que estava aos pés da cruz quando Jesus morreu. Nós encontramos Maria Madalena, que no primeiro momento da ressurreição de Jesus, ela estava lá. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E foi ela que Jesus pediu que levasse aos discípulos e dissesse aos discípulos que ele havia ressuscitado. Aqui está a missão de Maria Madalena, mas ao mesmo tempo a missão de todos nós e a missão de todas as mulheres. Meus irmãos, todo mundo é chamado a levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a apresentar Jesus como o único Deus e Senhor. Todos nós somos convidados a anunciar que Jesus é o nosso Salvador, que não há outro caminho que nós devamos seguir, que não há outra vida a qual nós podemos colocar, e não há outra verdade a seguir senão nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos convidados. As mulheres também, na Igreja Católica, têm esse papel de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no decorrer da história da igreja, nós vemos quantas mulheres que se dedicaram inteiramente a seguir nosso Senhor. Quantas mulheres, quantas Marias, quantas Madalenas que viviam uma vida totalmente errada, que vivia na mundanidade, que entregavam os seus corpos ao prazer, à sexualidade desregrada. Quantas mulheres que venderam suas almas a Satanás. Mulheres desonestas. E que em um determinado momento da vida delas, elas se encontraram com Jesus e se dedicaram inteiramente a Jesus e se voltaram inteiramente para Ele. Eis o papel e eis o lugar da mulher na igreja. A igreja também concede às mulheres esta graça. A graça de levar o Evangelho, a graça de serem mulheres de Deus, a graça de serem mulheres inteiramente dedicadas a Ele. E aí nós encontramos uma Santa Teresa d'Ávila, encontramos uma Santa Teresinha, Santa Maria de Pazzi, Santa Margarida Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Catarina de Sena, Santa Cecília, e aí o número vai crescendo de mulheres que se dedicaram inteiramente a uma vida voltada para Jesus e também à evangelização. Será que você que está me ouvindo agora, você já não foi convidada e já não foi chamada por Jesus para ser inteiramente dele? Qual é
Qual é o empecilho? O que é que você está colocando que está impedindo você de seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui eu estou falando para mulheres, mas que também vai servir também para os homens. Você que já ouviu esse chamado, e por que que você está colocando esse empecilho? Por que que você acha que a sua vida só tem sentido neste namoro, sendo que Jesus já te chamou para você ser inteiramente dele? Não adianta você dizer, não, mas eu já tenho um trabalho na igreja, aí eu sou catequista, eu faço parte do Ministério de Música, eu sou do coral. Não, mas Jesus não quer que você seja do coral. Jesus não quer que você faça parte do grupo de ministras da Eucaristia. Jesus quer você inteiramente dele. Você está entendendo? Maria Madalena, depois que Jesus a libertou daquela situação deprimente que ela estava, Maria Madalena passou a ser inteiramente de Jesus. E a felicidade dela consistiu justamente em ser inteiramente de Jesus. Por que que você foge? Você está fugindo por causa de quê? Qual é o seu apego? Os bens materiais? Talvez seja até esse namorado. E Jesus está dizendo que ele quer que você seja inteiramente dele. Por que que você foge? Eu estou perguntando, o que é que está levando você a fugir? Olha bem, eu estou falando para você porque você sabe que Jesus te chamou e você está se escondendo e fazendo o possível para enganar nosso Senhor que te chama. E não tem como enganar nosso Senhor. Aonde está o seu medo? Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus te quer inteiramente dele. Está na hora. O momento é agora. Jesus já deixou isso bem claro. Ele já mostrou por meio de sinais. E você continua a fugir. Você continua fugindo, melhor dizendo. Eu não estou falando para você que não foi chamada. Eu estou falando para você que foi chamada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor te quer inteiramente dele, só para ele. Você está entendendo? E às vezes as pessoas estão querendo mostrar para você que a sua felicidade vai estar justamente em você ter uma boa profissão. Às vezes pode ser que seja até os seus pais que estejam dizendo para você que você foi criada não para a vida religiosa, não para ser inteiramente de Jesus, mas eles querem dar uma profissão para você e até mesmo você conseguiu, você estudou.
E foi justamente depois dos estudos, e quando você já estava ali prestes a, a procurar esse emprego, que estava até às portas, você foi tocado por Jesus. E Jesus te chamou. Mas você está com problema de consciência porque você está dizendo justamente isso. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, eu não posso contrariá-los. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser uma filha mal agradecida. E você está indo contra um apelo que nosso Senhor está fazendo para você. E eu quero dizer para você que quando você segue o apelo de Jesus, você não está desobedecendo aos seus pais. Pelo contrário, você está obedecendo àquele que criou os seus pais. É que seus pais, eles querem realizar um sonho, mas nem todo sonho dos pais podem ser realizados. E um desses sonhos é justamente esse que eu estou dizendo, porque Jesus está te chamando e você não quer ir porque você não quer contrariar os seus pais. Mas você precisa ir, porque quem chama é nosso Senhor. Eu estou falando assim especificamente para as mulheres, mas o que eu estou falando também serve para os homens, mas eu estou falando especificamente para as mulheres, por causa dessas mulheres que passaram a seguir Jesus. E elas seguiram Jesus sem medo. Elas se dedicaram inteiramente ao Senhor. E aí nós encontramos como exemplo de hoje Maria Madalena, que foi perdoada dos seus pecados, que levava uma vida mundana. E quando elas se encontraram com Jesus, quando ela se encontrou com Jesus, a vida dela passou a ter um sentido diferente ao ponto de que ela deixou tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade de Maria Madalena iria consistir em ser inteiramente de nosso Senhor. Claro que toda a santidade consiste nisso, mas especificamente ela deixou tudo para estar com o nosso Senhor. E eu repito, por que você está colocando tanta dificuldade diante de um chamado que é claro na tua vida, diante de um chamado que o Senhor faz. Não caia na onda do próprio inimigo, que quer mostrar para você que a sua felicidade não vai consistir em seguir nosso Senhor, mas claro que a sua felicidade vai consistir em seguir nosso Senhor, justamente porque nosso Senhor te chamou. E você sabe disso. Não adianta, como eu já disse antes, você disfarçar, querendo servir Jesus Cristo, tendo um trabalho na igreja e você está dizendo que como catequista já é o bastante, você já está servindo a Deus, mas não é este tipo de serviço que o Senhor quer para você. O Senhor quer que você seja inteiramente dele. E ser inteiramente dele significa esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer. Ele quer que você não divida o seu amor com um homem, a não ser com ele. Ele quer que o seu amor seja
totalmente voltado para Ele. E foi isso que aconteceu com Santa Edith Stein. Foi isso que aconteceu com Santa Margarida Egipciana, que levava uma vida mundana, ela era uma prostituta. Depois ela se encontrou com Jesus e passou a viver uma vida de penitência. Foi o que aconteceu com Santa Clara, que a mãe dela não queria que ela se consagrasse a Deus. E depois que Santa Clara se consagrou, a mãe se consagrou também, e a irmã dela. As mulheres seguiam Jesus. E Jesus quer que também você o siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.